leis que tratam sobre questões de segurança da informação e de tecnologia de forma geral. Em 1996, nós já tivemos uma lei específica que falava sobre a interceptação de dados. Em 96 também, nós temos a Lei de Propriedade Industrial, que trata toda a parte de patentes, de criações de cunho industrial, e também trata muito bem da questão da concorrência desleal, que cada vez mais merece atenção por parte das empresas. Porque como a informação é algo impalpável, ela não é passível de se capturar e se prender muitas vezes, a questão concorrencial ela merece uma atenção muito maior. De 98 é a nossa lei de software, que trata todas as questões de contrafação, pirataria e plágio, enfim, questões que envolvem essa violação de direitos autorais. Na mesma data que foi promulgada a lei de software, também foi promulgada a lei de direitos autorais. Ela é extensiva em relação ao software. Então, todas as questões envolvendo uso de imagens, sons, música, criações do espírito, como se diz, são envolvidos e abarcados por essa lei de 1998, que é a Lei de Direitos Autorais. Em 2001, saiu uma medida provisória que tratou da questão de documentos eletrônicos, que mais precisamente trata sobre certificação digital, mas ao mesmo tempo tem algumas passagens que deixa claro como é que nós devemos encapsular os documentos eletrônicos a ponto deles se tornarem um meio de prova em alguma situação muito específica, onde que a gente precisa demonstrar que aquilo realmente ocorreu e os únicos registros são eletrônicos, não são registros materiais. Temos a lei de 2011 que trata sobre acesso à informação, envolvendo mais a questão de dados que são mantidos pelo poder público. Ainda em 2012, surgiu uma lei que é a 12.737, ela foi apelidada de Lei Carolina Dickmann por conta de um incidente de vazamento de informação, fotos, enfim, envolvendo essa atriz. E isso oportunizou que finalmente a gente tivesse a inclusão no Código Civil, no Código Penal, aquele que eu citei para vocês lá de 1940, foram incluídos alguns artigos que tratavam sobre essa questão de violação a dispositivos de tecnologia, dispositivos de informática. Então, graças a isso, a essa situação, hoje nós temos condição de buscar e penalizar pessoas em decorrência deles terem simplesmente invadido e vazado algum dado. Até então, isso era muito difícil. Eu já venho trabalhando na área de direito digital desde os anos 2000, 2001, e eu tinha sempre muita dificuldade, assim como todos os meus pares, em relação a essas circunstâncias. Nós encontrávamos, muitas vezes localizávamos os infratores, mas nós não tínhamos nenhuma lei que amparava a punição deles simplesmente pelo fato de eles terem invadido um dispositivo. A punição, às vezes, ocorria por conta do que eles faziam com aquele material, mas não pela invasão em si. Agora não, agora nós já temos uma circunstância que já nos é um pouco mais favorável para proteger e buscar penalizar pessoas que conseguem acessar indevidamente dispositivos de tecnologia de terceiros. Teve um decreto-lei que regulamentou o comércio eletrônico nas relações de consumo. Então, é um decreto próprio de 2013. Em 2014, surgiu o Marco Civil da Internet, que acredito que a grande maioria já deve ter ouvido falar a respeito. Ele é uma lei que oportuniza a regulação de como os servidores de acesso e os servidores de aplicação devem manter os dados dos clientes, manter os dados dos usuários e também fornecer, eventualmente, esses dados para as autoridades. E em 2013, um ano antes, ainda tivemos a Lei Anticorrupção, que é uma lei muito importante para quem lida principalmente com o setor público, direto ou indiretamente. Então, empresas que têm qualquer tipo de vinculação com o poder público devem observar essa lei de anticorrupção de uma maneira muito cautelosa e muito detalhada. E, em decorrência disso, questões envolvendo a própria governança, que o Sidney já falou muito bem, e mais precisamente as questões de compliance, elas vêm a agregar muito para as empresas para evitar que elas sejam enquadradas nessa lei anticorrupção. O Sidney já entrou de uma forma muito mais precisa do que eu nas questões envolvendo governança de TI. Ele, inclusive, conseguiu desmembrar isso já muito bem, falando toda a parte de governança de tecnologia e de segurança. Mas, tendo um olhar aqui um pouco mais panorâmico a respeito, a gente pode
de certa maneira, conceituar que a governança TI são as práticas adotadas pelos responsáveis de TI dentro das corporações. Então, profissionais da área de TI, eles têm que criar mecanismos, buscar recursos, buscar práticas que possibilitem que ocorra redução de custos nos seus processos para as corporações, que ocorra também uma minimização de riscos, porque quando a gente fala em custo, a gente tem que considerar que custo também ocorre quando tem algum incidente. Porque o custo de remediar é algo que muitas vezes é muito maior do que o custo, entre aspas, aí, investimento, né, na prevenção. E, da mesma forma, a parte de governança TI também visa o suporte à decisão por parte de quem administra a empresa de forma geral. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em compliance. O compliance ele é uma política, uma prática que ela vem agregada à governança de TI. Alguns consideram o compliance como, inclusive, pertencendo, integrante da governança de TI também, de forma própria. No compliance, a gente busca o quê? Principalmente voltado à área de TI, é adequar essas práticas de governança de TI à legislação. Ou seja, como é que eu consigo fazer com que os valores da minha empresa, as práticas que a gente quer conduzir, como é que a gente quer nortear o uso da tecnologia pela empresa, estejam aderentes à legislação. Se a gente conseguir isso, pessoal, se a gente conseguir fazer com que as nossas práticas de TI sejam aderentes à legislação, a gente cria uma blindagem muito grande para a empresa, porque a gente oportuniza tanto que a empresa esteja tecnologicamente bem resguardada, como também tendo um amparo legal, para que, se tudo der errado na área tecnológica, na área de segurança, a gente ainda tenha um gatilho legal para poder usar. O exemplo que o Sidney citou anteriormente, aí, quanto à Volkswagen, por exemplo, é um caso bem emblemático quanto a isso, porque houve sim um problema de vazamento de informação e, ao mesmo tempo, havia ainda assim um segundo gatilho, que era o gatilho legal. Assim, a empresa pode tomar as medidas para buscar punição e, inclusive, demonstrar isso para o mercado, porque muitas vezes não é a punição do responsável que vai diminuir o impacto. O que vai diminuir o impacto é como a empresa se postou em relação àquele incidente. Quando a gente fala em incidentes de segurança, muitas vezes se pensa em incidentes externos, ou seja, violações da segurança por terceiros, invasões, atos de concorrentes, mas fato é de que pelo menos 70% dos incidentes de segurança sofridos dentro das corporações são de origem interna, são os chamados insider threats, ou seja, dentro da empresa houve o gatilho da quebra de segurança. O incidente de segurança, ele surgiu de dentro, ele não veio de fora, não foi promovido por alguém de fora. Aí vocês podem pensar, poxa, mas 70% é um número absurdo para se imaginar que é de dentro da empresa e acontece um incidente desse. Quando nós falamos desse índice de 70%, a gente não está rotulando somente a questão de ações propositais, de atos de intenção dos colaboradores, dos fornecedores, enfim, de quem está ali próximo da empresa. A gente está falando também dos atos de negligência, são as questões de descuido, e elas partem de situações das mais corriqueiras, coisas como perder uma senha, como liberar indevidamente um acesso a um subordinado ou a um terceiro. Então, o incidente de segurança é na liberação, não é no uso que a pessoa fez. Uma conduta imprópria. E como é que nós vamos rotular uma conduta imprópria? É criando uma política de conduta. É criando uma prática de como dizer o que é o correto. Em cima da governança de TI, criar um roteiro, criar um código próprio que diga para todos como é que a empresa deve agir, como é que ela deve se precaver. E aí sim nós podemos, inclusive, dizer, olha, essa conduta foi típica, essa conduta foi imprópria em relação ao que a empresa prevê. Perda de equipamentos da empresa, tudo isso denota incidentes de segurança. E isso tudo deve estar previsto para que, se ocorrer, primeiro, para não ocorrer, e segundo, se ocorrer, que tenhamos alguma condição de resguardar a empresa, a corporação. Isso vale também para a questão da infraestrutura de equipamentos usados pelos colaboradores, tá? Ou seja, como é que quando a gente fala colaboradores, a gente fala dos terceiros que estão lá dentro, dos empregados, provavelmente contratados, dos sócios,
todo mundo que interage diretamente na empresa. Então, como é que é essa infraestrutura da empresa, a parte de equipamentos, a parte de gestão de dados, como é que ela deve estar posicionada? Ela tem que visar a necessidade de proteger as informações, certo? Por quê? Porque a gente tem que ter noção de que existe uma responsabilidade corporativa sobre essa infraestrutura. Não é só o dano que a empresa sofre, não é somente o prejuízo que a empresa tem com aquela perda do dado ou com a passagem de dados a terceiros. É sim a responsabilidade da empresa em relação àquele dado. Nós não podemos esquecer que muitos dos dados, muitas informações que nós mantemos dentro das corporações não são nossas, são informações de terceiros. Dependendo da área de atuação da empresa, esses dados podem ser muito, muito valiosos e muito importantes para a empresa. E isso pode gerar prejuízos de uma monta absurdamente grande, certo? Então, a falta de zelo, ela causa prejuízos. Esses prejuízos são perdas financeiras para a corporação e também danos à imagem dela. Porque não é incomum nós nos depararmos com situação de incidentes de segurança onde que a opção da administração seja não fazer nada, porque se fizer vai piorar. E sim, então, absorver aquele problema, tratar para que não aconteça mais e deixar do jeito que está, porque se for atrás, o dano à imagem pode ser ainda pior do que o dano do vazamento propriamente dito ou da quebra de segurança propriamente dita. Quais são os limites de vigilância da corporação? Isso é tratado caso a caso, mas mesmo porque a legislação, como eu falei, ela anda muito lentamente. Se vocês procurarem sobre em todas as leis, em todas as normas, todos os decretos, portarias que vocês identificarem aqui no país, vocês não vão encontrar nenhuma legislação, nenhuma norma que trate sobre o WhatsApp, por exemplo. Por quê? Porque ele é muito recente. Ah, não, mas o WhatsApp parece que está aí desde do início da existência da humanidade. Não, o WhatsApp tem o quê? 2, 3 anos, certo? Que tem uso comercial. A própria internet parece que ela veio junto com Adão e Eva, mas na realidade não é esse o caso. A internet comercial no Brasil ela é de 1995. Tá? Então nós estamos falando de algo que tem pouco mais de 23 anos no Brasil. A maioria das leis do Brasil tem bem mais do que 30 anos de existência. Então, nós temos que ter essa percepção. Tá? Então, como é que funciona o limite da vigilância por parte das empresas, corporações? Nós temos que ter ciência, então, de que a lei não está clara ainda, ela não é específica e não é padronizada. Mesmo que nós tenhamos alguma legislação muito própria que surja, amanhã ou depois a tecnologia pode ser diferente. Então, a gente tem que ter conceitos de forma mais abstrata, ou pelo menos conceitos de forma mais ampla. Senhores, estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Ok, agora sim. Ok, desculpem, tá? Acho que a gente tem um probleminha de conexão. Bom, então quando a gente fala em limite de vigilância, a primeira coisa, monitoramento generalizado e pessoal da infraestrutura das corporações. Não direcione para tentar identificar alguém de forma muito pontual. Por quê? Porque isso pode ter um ânimo de perseguição e isso pode gerar um prejuízo para a própria empresa em relação à pessoa que você está vigiando. E o principal, quanto mais ficar evidente, senhores, de que a propriedade daquela informação é exclusiva da empresa, maior a visibilidade de vigilância. Então, deve ficar muito claro nas regras, nas instruções que vocês têm a respeito da conduta do uso da tecnologia, de que as informações pertencem à empresa e são de uso exclusivo. Ceder um equipamento para um colaborador, deixar bem claro que esse equipamento é somente para o uso da empresa. Por quê? Se nós colocamos dessa maneira, evidentemente a empresa deve zelar pelo seu equipamento, então ela pode vigiar esse equipamento, os dados que estão ali dentro. A questão de monitoramento,
ela nunca deve ser vinculada, nunca deve ser voltada para a questão da produtividade. Vigilância é para segurança. Então, a segurança da informação é o mote pelo qual nós podemos monitorar e rastrear todas as informações que trafegam pela empresa. De forma geral, o que eu queria também deixar bem claro para vocês é que a segurança da informação ela deve ter dois vieses. O primeiro e o mais importante, na minha opinião, é o viés tecnológico. É através da tecnologia que vocês garantem a segurança da informação. Esperar que a legislação ou as normas que vocês criarem sejam suficientes para resguardar as informações da empresa é muito temerário. As informações, o controle normativo, ele é importante de forma complementar ao controle tecnológico. Tem que haver um investimento sobre duas linhas, a linha do controle da tecnologia e a linha do controle normativo, ou seja, dizer para todos o que é o certo e o que é o errado. Como é que deve ser essa política de conduta? Regras expressas. O que é expresso? É por escrito, é deixar claro que todos sabem, não dar margem para que as pessoas não achem, entendam que aquilo poderia ser feito e depois a empresa dizer que não poderia. Clareza, então, para os usuários dos recursos. Como é que eles recebem aquele recurso? Você está recebendo um e-mail corporativo para uso de tal, tal e tal maneira, certo? Não simplesmente entregar o uso daquilo. Você está recebendo um smartphone da empresa para tal destinação. Então, apontar, especificar, esclarecer. E isso, evidentemente, como a tecnologia vai mudando, deve ser oxigenado, ou seja, de tempo em tempo essa política de conduta ela deve ser atualizada. Compreender os objetivos da política da empresa, não só dizer quais são as regras, mas ilustrar para todos por que ela é importante, para que ela serve. Ela não pode ter um intuito perseguitório, ou seja, a empresa não pode utilizar o monitoramento, a segurança, o rastreamento para a finalidade de punir alguém, e sim para a finalidade de evitar algum incidente. E o principal é dar a todos um ânimo de crescimento mútuo, ou seja, aquilo é para o bem de todos, não é para somente o bem da empresa ou do presidente ou do dono da empresa. Ok?